Vamos ver, com a ajuda de Deus, a palavra que está no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 18, nesse modelo de Bíblia, irmãos, está na página 93 do Antigo Testamento. Verso 22. 18 de Êxodo. Com a ajuda de Deus. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda, me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou-o. E perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou este povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, eles declarem os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo, se tu pelo povo diante de Deus, eleva as tuas coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles subjuguem. Assim a ti te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo.
Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro, fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. E o negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés do seu sogro, o qual se foi a sua época. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra que Deus mostrou, irmãos, sobre esse homem chamado Jetro, o sogro de Moisés. E ele acolheu Moisés na sua casa. Porque Moisés, depois que o Senhor colocou nele, irmãos, o desejo, nasceu nele o desejo, irmãos, de estar, irmãos, junto ao seu povo. E ele foi lá ver o povo, porque ele morou muito tempo lá junto com o rei do Egito. Mas quando ele cresceu, irmãos, algo impulsionou ele para ver o seu povo ali no meio, que estava sendo até escravizado. E ele, irmãos, vendo que um egípcio machucava um hebreu, ele se condoeu, já estava nele isso, já era um plano de Deus. E ele foi defender. Aquele hebreu acabou tirando a vida do egípcio, tentou esconder, mas os próprios hebreus ali, irmãos, quiseram condenar ele e ele teve que sair correndo. E aquela história lá se espalhou, correu para escapar, irmãos. E ele foi parar, irmãos, ali perto da casa do seu sogro, seu futuro sogro, porque ele vendo também que as filhas de Jetro, irmãos, foram lá dar água para os animais, os próprios homens os pastores, estavam impedindo elas, e ele defendeu elas, irmãos. E elas chegaram mais cedo em casa. Quando chegou lá, Jetro falou: mas vocês chegaram mais cedo, o que aconteceu? Não, teve um egípcio que defendeu nós. E ele: por que vocês não chamaram ele? Quero conhecer. Irmãos, Deus já colocou amor no coração de Jetro por Moisés, porque só de elas falarem, ele já viu qualidades, irmãos. E ele foi lá, glória a Deus. E, irmãos, conheceu Zípora, a filha de Jetro. Irmãos, se tornou sua esposa. E ele ficou trabalhando ali, irmãos, ajudando ele na lavoura. Irmãos, e depois daquilo, o Senhor, irmãos, tinha um plano na vida daquele povo chamado Israel. Porque, irmãos, Israel foi o nome trocado que Deus falou para Jacó: tu serás de Israel, mas era só Jacó e a família. Mas dali, irmãos, formaram as tribos. Santo é Deus. E se tornou, irmãos, um povo tão grande na escravidão mesmo. Uma situação que, depois de José, irmãos, o rei do Egito mudou e ele nem lembrou do que Deus fez com José. Começou a escravizar, foi o que aconteceu, né, irmãos? E Israel, irmãos, se tornou um povo. E não cabia mais no Egito. Deus tinha uma obra para fazer, irmãos. Povo grande, abençoado, se multiplicava. Moisés nasceu pela misericórdia de Deus, irmãos, porque houve uma perseguição para todos aqueles nascidos, irmãos, meninos foram perseguidos, mas a mãe, irmãos, os irmãos sabem da história, pôs ele no cestinho, foi cuidado lá. Então, irmãos, tinha um plano, Israel cresceu, e Deus, irmãos, tirou Israel de lá, através de Moisés. E aqui, irmãos, essa vinda de Jetro foi uma obra de Deus, irmãos. Por quê? Moisés, irmãos, estava com uma responsabilidade tão grande de levar o povo, porque venceu os egípcios, irmãos. O Senhor tirou eles de lá, o povo começou a caminhar, e Moisés fazia tudo sozinho, a responsabilidade estava nele, irmãos. E aí, irmãos, foi que Deus preparou esse homem. Olha como que é, irmãos.
quando Deus prepara pessoas boas no nosso caminho. Era um homem de Deus, na verdade usado por Deus. E Deus, irmãos, mandou esse homem porque faltavam algumas coisas. Era um homem cheio de virtude, era um homem que tinha, irmãos, fé. Santo é Deus. Mas Deus mandou esse homem para quê? Para organizar a vida dele, para ensinar ele. Por isso, irmãos, hoje o Senhor está mandando essa palavra aqui. Aleluia. Uma família unida é uma família organizada, abençoada por Deus, irmãos. Deus se usou do próprio sogro dele. Aleluia. Olha como que é as coisas de Deus. Moisés estava, irmãos, nesse momento sozinho ali. A esposa estava lá na casa do pai. Santo é Deus, os filhos lá também. O que Deus colocou no coração desse homem não foi só para ajudar ele a administrar o povo, mas para guardar ele. Ele estava sozinho, irmãos. Levou a família lá. Vamos lá visitar Moisés. Ele está precisando. Aleluia, levou a esposa lá, levou os filhos. A força voltou em Moisés quando ele viu a família. Mas aqui fala que ele abraçou o sogro, mas ele abraçou a família inteira, recebeu todos. Imagina a sua esposa voltando, porque ele estava numa missão, mas era necessário estar junto com a família, o apoio da família. Hoje o Senhor manda dizer: vou colocar união nas famílias aqui. Amém. Aleluia. Amém. O Senhor vai abençoar a casa de todos que aqui estão. Amém. Porque, irmãos, quando está unido a família, nesse caso aqui, Deus se usou de Jetro para ajudar Moisés na sua missão. Mas, irmãos, quando nós estamos unidos, o Senhor toma um filho, o Senhor toma a esposa, o Senhor toma o pai, o Senhor toma o neto, irmãos, com palavras para ajudar. Aleluia, para Deus fazer uma obra, para Deus se manifestar, irmãos. Aleluia, cada um de nós, irmãos, temos uma missão. Moisés tinha a missão de levar aquele povo avante, mas ele estava levando aquilo sozinho, estava pesando para ele. E quando aquele homem, irmãos, estava junto ali, santo é o Senhor, ele viu a necessidade. E ele foi sábio nas suas palavras, conversando com jeito com Moisés, expôs, irmãos, que ali precisava de homens que tomavam conta de 1000, de 100 e depois de 10. E ele separou, falou para ele: ó, você tem que separar as causas menores para eles, e quando for maior você assume. Santo é o Senhor. Isso, irmãos, até hoje tem que ser assim, irmãos, na nossa vida, na nossa empresa, dentro do ministério. Os irmãos podem ver na obra de Deus. Santo é Deus. Tem um que é o presidente, mas tem o conselho, depois tem os mais antigos, irmãos, e vai vindo. Aleluia, santo é o Senhor. Dentro de uma igreja tem um irmão que é mais antigo, depois vem o mais novo, tem o cooperador de jovens. A obra de Deus, irmãos, precisa de apoio. Tem os irmãos que apoiam na abertura da igreja, outros irmãos na parte musical, porque até o Senhor, irmãos, quando ele estava aqui na terra, ele ensinou seus apóstolos, seus discípulos que se tornaram apóstolos, irmãos, a delegar, a repartir, cada um fazendo alguma coisa. A responsabilidade estava em Cristo, não é verdade, irmãos? Mas a virtude de Cristo se espalhou e fez com que a obra se fortalecesse. Hoje, irmãos, glória ao nome do Senhor. Na comunhão desta palavra, o Senhor manda dizer: aleluia, povo unido aqui na Lapa, as ordens vêm do céu. Por misericórdia, o Senhor coloca irmãos aqui na frente, mas a comunhão está junto com todos, porque Moisés separou 70 também, irmãos, e todos eles receberam o poder de Deus e profetizavam, a ponto de Josué falar: todos estão profetizando. Você também quer profetizar, Josué? Parece que você está com um pouquinho de inveja. Irmãos, o céu é assim, sem ter povo, sem ter amor, sem ter união. Aleluia, sozinho ninguém faz nada. É verdade. Glória ninguém faz nada, né, irmão? É verdade. Na união as coisas acontecem. E Deus abriu a boca desse homem, irmãos. Quando ele chegou, os irmãos podem ver aqui. E ele chegou e Moisés contou tudo que Deus tinha feito.
Ele, por ser de outra nação, ele era de Midian, porque, irmãos, Abrão, depois que Sara morreu, ele se casou com outra mulher e gerou mais nações. Tudo que saía os descendentes de Abrão se tornaram nações, e até da escrava se tornou uma nação, Ismael. E Midian se tornou o quê? Os midianitas, que depois vieram perseguir o povo de Deus. Mas nessa época, Deus tomou esse homem, irmãos, veio de lá, veio visitar o seu genro. Glória a Deus. Irmãos, quem sabe aqui tem uma família que precisa, irmãos, um visitar o outro, um ir na casa do outro, ajudar, organizar a vida, porque tem gente que é boa, irmãos, tem irmão que é santo, que Deus está abençoando, tem um plano na vida, mas precisa de uma voz de experiência para ajudar a organizar a vida, para começar as coisas melhor. Glória a Deus. E o Senhor hoje está tomando nós nessa pregação para falar, aleluia. Às vezes na tua própria casa está faltando uma visita, está faltando uma conversa, está faltando um conselho. Se Deus te revestiu, irmãos, Deus revestiu esse homem, ajudou Moisés no começo, quando ele estava meio perdido, não é, irmãos? Aleluia, perdido no sentido que não sabia para onde ir, irmãos. Ajudou ele, deu uma filha para ele, glória a Deus nas alturas. E ele, irmãos, já enxergava em Moisés alguma coisa. E quando ele foi ver lá, visitar Moisés, Moisés contou tudo, ele se alegrou. E sabe o que ele fez, irmãos? Mesmo não servindo o Deus que Moisés servia, aleluia, ele foi lá e fez um holocausto junto com ele. Santo é Deus, adorou a Deus e reconheceu que Deus estava na vida do genro dele. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra desperta em nós, para nós enxergarmos aquilo que ninguém enxerga na nossa família, nos nossos próprios filhos, na nossa geração, irmãos. Porque Moisés veio, irmãos, cometeu ali um homicídio. Veio, irmãos, desorientado, não conhecia Deus, porque depois que ele saiu de lá, que ele viu a sarça ardendo, que ele precisou tirar as alparcas, que ele estava num lugar santo, ele não conhecia Deus, aleluia, da forma que ele passou a conhecer. Santo é o Senhor, e na sua, aleluia, fraqueza, alguém foi lá e levantou ele, ajudou ele. Hoje o Senhor fala para essa querida irmandade, aonde Deus te mandar na tua parentela, que os olhos do Espírito estejam em ti, para você levantar aquele que ainda está sem caminho, perdido, sem rumo. O Senhor manda dizer, vai nascer uma obra aqui na Lapa. Aleluia. A tua ida, o teu conselho, a tua ajuda, a tua oração, aleluia, vai levantar até uma igreja, irmãos, vai levantar até um povo. Santo ao Senhor. Essa é a palavra, aleluia. Ele ficou ali olhando, viu que Moisés estava se sacrificando e sacrificando o povo. O povo ficava ali de pé o dia inteiro até resolver tudo. E ele lá, irmãos, no sol talvez, ou lá na tenda, não sabendo onde ele ficava, lá o povo ficava no sol. Ele falou, não vai subsistir desse jeito, Moisés. Você tem que organizar. Irmã, irmão que está aqui, a tua vida não vai andar sendo você sozinho nas coisas. Aleluia. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, aleluia, delega as coisas, pede oração, pede, aleluia, apoio, pede para Deus te mostrar, porque hoje a voz não é de Jetro, o sogro de Moisés, mas é o conselho da palavra que veio aqui, é o Espírito Santo, aleluia, aconselhando essa igreja. Sozinho nós não chegamos a lugar nenhum, irmãos, mas na união nós vamos vencer tudo. Para ser vencedor, irmãos, tem que ter união e tem que ter humildade para aceitar, porque Moisés, sendo um homem de Deus, uma responsabilidade gigante, quando o Jetro, o sogro dele, ele achou bom aquilo, aceitou de coração e executou logo depois, irmãos. E ali Deus abençoou e nasceu o sucessor de Moisés. Irmãos, se nós não
delegarmos, se nós não acreditarmos nos outros, nós não vamos descobrir as joias. Essa é a palavra hoje aqui. Josué só foi descoberto porque Moisés delegou. Aleluia. Caleb só foi descoberto porque Moisés delegou. Moisés estava cansado, irmãos, até dos seus irmãos Miriam e Arão reclamaram dele. Aleluia, o povo reclamava, o povo, irmãos, não aceitava. Mas quando Deus preparou, que organizou tudo, as coisas começaram a andar. Hoje o Senhor, por esta palavra, vai fazer as coisas andar na tua vida. Vai fazer a obra chegar. Vai fazer, aleluia, a sua casa ser estruturada. Junta com a tua família. Se organiza. Aleluia, não é porque o irmão é provedor da casa que não deve ouvir a esposa ou os filhos. Glória ao nome do Senhor. Senta junto, ora junto. Glória a Deus. A luz não está só na cabeça de um, irmãos. Santo é Deus, é nas reuniões que nós descobrimos as coisas bonitas. É nas organizações, irmãos, é na orquestra, aleluia, o conjunto que faz a melhor obra. Não é verdade, irmãos? Quando tem solista, tudo bem, é o momento do solista. Mas, irmãos, aqui não tem solista, aqui é todo mundo junto. Glória a Deus. Uma orquestra, irmãos, bem regida, bem unida. Santo é Deus, derruba até o adversário. Uma igreja reunida na comunhão. Porque, irmãos, quem está pregando, Deus por misericórdia nos dá uma comunhão. Mas quando a irmandade está junto, o ministério está junto, santo é Deus. A voz, irmãos, de conselho entra na igreja, toma a boca de um, toma a boca de uma velhinha, toma a boca do irmão mais antigo. Irmãos, o irmão não tem que ir por esse caminho. E se nós ouvirmos, irmãos, o nosso ministério vai bem, a nossa vida vai bem. Tem muita gente cheia do Senhor no meio da irmandade. E hoje o Senhor vai te dizer: abre a tua boca, porque Deus está na tua boca. Santo é o Senhor por essa palavra, né, irmãos? Santo é o Senhor que nos ensina, né, irmãos? O Senhor Jesus, irmãos, Ele não era pleno em tudo, não, irmãos. Ele ouviu aquela mulher e falou: olha, os cachorrinhos vivem das migalhas que caem da boca do teu Senhor. Grande a tua fé, mulher. Aleluia. Pode voltar que tua filha está liberta. Santo Deus. Aleluia. Deus não ouviu Moisés, irmãos? Moisés falou: ó Deus, se tu não fores com o povo, o que vai ser do teu povo? Vão zombar dele, vão falar que Deus deixou ele no meio do caminho. Até Deus, irmãos. Santo é Deus. Os irmãos sabem que lá no céu tem uma hierarquia? A organização está lá? Santo é o Senhor. E Ele ensinou o homem a ter isso. Porque uma grande empresa, irmãos, falando materialmente, ela subsiste porque tem um conselho. Não é tudo que o dono fala: vou por esse caminho. Tem lá um homem que entende: ó, esse caminho não é bom, não. Não vai que não é bom. Assim é uma grande empresa, não é verdade, irmãos? E tem pessoas que é introduzido numa empresa que faz ela crescer tanto. Santo é Deus. Porque a luz está nele. A luz estava em José. Aleluia. Porque José fez crescer o Egito, irmãos. E até a sua família, aleluia, aproveitou da sabedoria que estava em José. E hoje o Senhor manda dizer: irmão que está aqui, família querida, ouça a palavra de Deus. Não é dividindo, nem separando a família, e nem fragmentando, aleluia, as coisas bonitas que vai se vencer. Porque a luz, irmãos, às vezes está em ti, e achando-se capaz de alguma coisa, aleluia, as decisões sempre são tuas. Mas hoje o Senhor manda te dizer: deixa o conselho desta palavra entrar na tua vida agora. Porque vai nascer coisa bonita. Glória a Deus. Vai nascer gratidão. Todos foram lá, irmãos, comer junto com Jetro, né? Até Arão foi junto. Todos foram lá e conheceram esse homem. Irmãos, quem dera cada um de nós tivesse pessoas assim na nossa vida. Glória a Deus.
E o Senhor hoje manda dizer, você não tem pessoas, mas você tem a palavra. O conselho está vindo hoje aqui. Receba ela. Receba ela para ir bem na tua vida. Caminha junto. Anda junto na comunhão. As forças, irmãos, aleluia, juntas, conseguem, irmãos, fazer uma grande barreira contra o adversário. E hoje, irmãos, eu sinto que por esta palavra que Deus está mandando, santo é Deus, aquilo que está premeditado ou não, aquilo que está, irmãos, alinhado com Deus, está determinado por Deus, essa é a palavra. O Senhor vai cumprir na tua vida. Amém. Guarda isso. Deixa Deus te conduzir, te ensinar. Deus toma a boca de quem quer, irmãos. E nós temos que ser atentos para esses detalhes. Saudar uns aos outros. Parar um pouquinho para ouvir alguém. Santo é Deus. Não querer sair correndo. Não quero falar com ninguém. Aleluia. Tem bocas aqui que Deus se usa, irmãos, além da palavra que Deus dá. Não é verdade? Tem, irmãos. Conversando. Aleluia. O homem, irmãos, de uma forma geral, ele quer fazer as coisas. Nós somos assim, centralizadores, querendo fazer as coisas sozinhos. Eu não sei, essa pessoa aqui está no trabalho lá, não sei se ele vai conseguir, eu vou pôr a mão. E aí sobrecarrega, não dá certo. Quando nós entendemos que a nossa vida tem que ser delegada, irmãos, isso é em tudo, muito mais na parte espiritual, se fortalece a igreja. Pode ter certeza, irmãos, a partir dessa palavra, Deus vai fortalecer a casa de cada um que está aqui, e essa igreja aqui na Lapa. Glória a Deus. Então, irmãos, essa palavra que Deus mandou, vamos guardar no coração, leva para a tua casa. Aleluia. Irmãos, quando o Jetro saiu, foi embora, ficou ali, irmãos, aquele conselho que foi executado, tudo mudou a partir dali. E eu sinto, irmãos, que muita coisa está mudando aqui dentro dessa igreja. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém.